Fica esperando, ela fica numa sala de comando esperando, assistindo a vídeos do governo, de ministros, esperando qualquer escorregada para editar em tempo real aquele vídeo e meme, vídeo sai distribuindo vídeo e tal. A base que elegeu Lula em 22 é heterogênea e, portanto, instável. E este governo, como foi eleito pela rejeição e não com uma agenda definida, não sabe para onde ir. Ele fica toda hora indo para um lado e outro. Me parece que nós estamos caminhando para um cenário muito parecido com o de 2018. A gente está retomando lá para 18, 17. Olá, polêmicos! Tudo bem? Janjo criou a narrativa perfeita para voltar à presidência. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Mas parece que ele enganou o povo com a sua narrativa pela última vez. Ninguém acredita mais no Janjo. Mentiu sobre a taxação das brusinhas. Sabe, $50? Ora, por que taxar $50? Mentiu sobre a picanha. Mentiu sobre a responsabilidade fiscal. Mentiu sobre o Pix. Eu podia ficar aqui o dia inteiro. Janjo fez o diabo, ou foi o diabo, ou é o diabo, pra ganhar e tomou a presidência. O que é diferente de ganhar uma eleição, né, Dirceu? E agora Janjo é um presidente fraco. Fraco, sem povo, sem força física, sem força intelectual, sem dinheiro, sem congresso, sem rumo, sem futuro. Sem o boom das commodities, não dá pra ser o Janjinho do povo. E nem do mensalão, né? Me ajuda. E agora, depois de tantas desilusões desde que colocaram o cara na presidência, a rejeição chegou com força. E o diretor da Quaest foi lá na Globo Janjo mostrar o porquê da derrocada do corrupto. Me ajuda. A boa notícia é que nós estamos caminhando como em 2018, quando a direita estava em ascensão, para a tristeza dos luletes. Vamos ver quem ri por último, né? Me ajuda. Vou dizer uma coisa arriscada aqui. Você sabe que eu costumo não fazer isso. Me parece que nós estamos caminhando para um cenário muito parecido com o de 2018. A gente está retomando lá para 18, 17, quando a violência ganha protagonismo nas grandes cidades, a corrupção é um tema de preocupação, a corrupção, nesse caso, associada a isso que a André chamou de ostentação de Estado, de governo, com uma rejeição alta ao governo atual e ao Estado como um todo. Isso combinado é espaço suficiente para que a antipolítica tenha protagonismo eleitoral. Por que isso é relevante? A gente viu o efeito Pablo Marçal na cidade de São Paulo. A gente viu nas últimas pesquisas, na Quaest em especial, força de candidatos populares como o Gustavo Lima e o próprio Marçal nessa história. Ou seja, não é fácil fazer essa conta do que virá, mas a antipolítica parece ganhar protagonismo e isso é definitivo para o que vem em 26. O cara da Quaest agora admite que ninguém gosta do Janjo. Que novidade. Nem quem votou nele gosta dele. Me ajuda. Se bobear, nem a esbanja gosta dele. Só que ele foi eleito pela rejeição, que tá tentando agradar ao mesmo tempo os comunas e os liberais burros. Desculpa, mas tem que falar de burro porque não tem outro adjetivo pra essa galera. Dois grupos que têm prioridades completamente opostas. Resultado, 24% de aprovação. Me ajuda. Vai que é tua, Janjo, eu confio em você. Que a gente consiga fazer nesse momento uma análise para além da conjuntura, porque é verdade e esses elementos conjunturais são importantes, né? O Pix foi fundamental, a própria o preço dos alimentos tem sido muito comentado, mas eu acho, André, que a gente está diante de um momento um pouco diferente, um momento de mudança e a gente precisa trazer isso com um pouco mais de cuidado. O primeiro é esse elemento. O Lula é o segundo presidente brasileiro eleito a partir da sua rejeição. Né? Qual o problema de um presidente eleito pela rejeição? No dia seguinte à sua eleição, aquela base heterogênea que se juntou para derrotar o antigo inimigo começa a se perguntar, o que vem adiante? Qual que é a agenda desse governo? É impossível, com a base heterogênea que o Lula ganhou a eleição, que ele consiga fazer qualquer movimento político que agrade a todos eles ao mesmo tempo. Eu vou dar dois exemplos. Vocês estavam citando um agora, Sim. O da margem equatorial, mas eu vou citar dois. Primeiro, André, a pauta econômica do Haddad. É impossível agradar a classe D e E, que quer salário mínimo, benefícios sociais do Estado, e ao mesmo tempo os liberais sociais,
que votaram no Lula contra o Bolsonaro, que querem, na verdade, ajuste fiscal, responsabilidade fiscal, etc. Então, o governo tem que decidir politicamente o que ele quer. É um governo sobre o quê? Qual é a agenda? Outro exemplo, é impossível, Otávio, você agradar o militante de esquerda e o empreendedor individual ao mesmo tempo. Porque um quer desregulamentação de aplicativo, mais liberdade, individualismo, empreendedorismo, e o outro quer CLT, benefício social. Então, assim, a base, esse é o primeiro elemento que eu queria trazer para a conversa. A base que elegeu Lula em 22 é heterogênea e, portanto, instável. E este governo, como foi eleito pela rejeição e não com uma agenda definida, não sabe para onde ir. Ele fica toda hora indo para um lado e outro. O Lula derrotou o Bolsonaro, mas não derrotou o antipetismo. Exato. É isso que você está E dizendo. esse antipetismo, que é muito forte, Otávio, ele está presente também na sua base. Tem gente dentro, né, que votou no Lula, Sim, muito antipetismo. os liberais sociais, por exemplo, que optaram, né? Quantos foram para esse lado por essa ocasião? Então, não é tão simples assim, não é só a conjuntura. Tem um elemento de agenda política e que me parece que o primeiro desafio do governo nesse caso é resolver politicamente o que é que ele quer. Você sabia que nós somos profissionais dos memes? Pois foi exatamente o que a Andréia Sadi disse. Segundo ela, nós aqui na direita ficamos na frente do computador ou do celular ou da televisão, olhando tudo que o governo e os ministros fazem pra já cortar, virar vídeo, virar meme e espalhar por aí. Apesar de não ser exatamente assim, eu gostei do elogio. Muito obrigada. Sala de comando, que ela fica numa sala de comando esperando, assistindo a vídeos do governo, de ministros, esperando qualquer escorregada para editar em tempo real aquele vídeo e meme, vídeo sai distribuindo vídeo e tal. E realmente, eles são fantásticos. Profissionais nisso. Profissionais, completamente. Então, assim, é claro, Otávio, que há a possibilidade de instrumentos políticos e econômicos para recuperar. Mas para fazer isso, na minha avaliação, de maneira a gerar resultados, tem que entender o Brasil de hoje. Eu dei o exemplo da rejeição, do presidente que ganha pela rejeição. Mas a Andréa falou do artigo que eu publiquei na Folha de São Paulo esse fim de semana. O governo trabalha com a ideia de que a gratidão continua sendo automática. Olha, eu vou fazer para você aqui o Bolsa Família e você vai votar em mim. Não existe mais. As pessoas reconhecem direitos políticos e sociais, programas políticos e sociais como direitos, não como favor que merece uma retribuição. O Brasil, com o aumento dos evangélicos, e esse é um fator estrutural importantíssimo, mudou sua maneira de enxergar a política. O evangélico não olha para a lógica da fraternidade, como eram os católicos. É uma ideia muito mais individualista, do sucesso, de lutar pelo próprio, né, resultado. Essa teoria, que embala os sonhos e os desejos de uma parcela significativa, pelo menos 30% do Brasil, age de outro jeito. São os empreendedores individuais, os precarizados do trabalho, que estão no Uber, que estão no iFood, que estão trabalhando numa outra dinâmica. Então, o governo precisa entender isso para que ele seja capaz de lidar com isso. Olha, eu não quero te desanimar, mas o governo entende e não quer. O Janjo tá desde o começo do mandato tentando regular o Uber, a ponto que fica impossível ele operar. Mesmo os próprios motoristas não querendo isso de jeito nenhum, porque é óbvio, a única coisa que vai acontecer é tirar dinheiro do sustento deles, né? O Janjo odeia isso, porque além de ficar sem o sustento do Uber, os motoristas percebem que a liberdade de não ter uma CLT é muito melhor. Onde já se viu uma pessoa trabalhar sem as algemas do CLT, hein? Que crime, senhor Uber. Pra finalizar, ela tenta dar uma animada nos Luleds, falando que a direita é pior ainda porque tá totalmente dividida. Ou seja, tem muita gente como opção. Ter muitas opções é ruim? Sadi, eu acho que a esquerda tá um pouco pior, porque o que vocês vão fazer sem o Janjo? Colocar o Tachad? A esbanja? A Glaze, o Boulos. Ah, já sei, o Rui Costa. Posso dar uma dica? Coloca o Tachad como candidato e a Esbanja como vice. A chapa perfeita pra direita. A Ana comentar isso que o Felipe falou, eu fiz uma análise para o blog no final de semana com base nas minhas apurações junto à direita, que é exatamente em cima disso que você está falando. O que eu mais escuto do governo mas ainda bem, pelo menos a gente não tem adversário, como se isso não fosse uma construção. É muito cedo também. E tem um problema na direita, que é o debate está interditado por causa de Bolsonaro. Bolsonaro usa o debate eleitoral para se defender na justiça. É isso que Bolsonaro está fazendo. Então ele fala, eu sou o candidato,
Sim, mas ele tá inelegível. E aí, como todo mundo deve, aí sim a gratidão a Bolsonaro ali da turma dele, né? Do Tarcísio, da turma mais próxima, os filhos tal. Ninguém discute, porque ninguém vai ser contra o Bolsonaro. Então ele usa a política para fazer a sua defesa ali jurídica. Você tem Tarcísio, que tem prazo para sair do governo de São Paulo se o Tarcísio for candidato no lugar de Bolsonaro, né, da direita. O candidato da família Bolsonaro não é Tarcísio, é a família. Então tem esse debate. Aí tem os outsiders que você acabou de falar. Tem outros governadores. O meu ponto é, hoje, quando eu publiquei essa carta do Cacá, eu recebi um monte de mensagem de presidente de partido, deputado, senador, integrante do Supremo, do governo, e um presidente do partido me escreveu assim: Sadi, se o centro e a direita estiverem unidos, vai ser muito difícil tirar deles. Claro, aí ele é de centro. Mas o que ele está dizendo é, a direita está rachada. Hoje é um racha na direita, porque o Bolsonaro está Esse ponto, eu acreditando vou passar o ponto. para a Ana rapidamente, mas assim, O debate. esse ponto é importante, ou seja, é como se Lula fosse uma geleira, né? Todo político é uma geleira, a água que está saindo, que está derretendo, não está indo para o rio de nenhum político, está indo para um pântano, digamos assim, um pântano, um lago, o que seja, que é o da antipolítica. Eu não quero ser esses caras aqui. E a gratidão, eu diria o seguinte: 2013, eu acho que inaugura essa insatisfação, esse mal-estar do eleitorado difuso, que é desde a tomada de Três Pinos até a roubalheira, etc, etc. E o fim da gratidão, eu diria, não é pelos 10 centavos, agora também não é pelo que você fez por mim nos últimos 10 anos, é mais ou menos isso. Né? Não é o café a R$100 o quilo, nem a gasolina que ultrapassou os R$6 o litro, nem a enxurrada de impostos, ou porque a Esbanja vive de luxo às nossas custas. O problema é que o povo tá ingrato. E o seu ingrato? Por falar em Esbanja, tô sentindo falta dos videozinhos dela. Eles sempre deixam a internet tão animada e dá muito conteúdo pra esse canalzinho. Esbanja, volta pra internet. A gente adora você aqui. Mas e você? Acha que a próxima pesquisa da Quaest já vão apresentar com lenços? Ou tem alguma chance deles melhorarem os números pra deixar o Janjo um pouco mais feliz? Me ajuda! Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder para que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até amanhã e